Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o reino Monera. Reino Monera, pensando naqueles 5 grandes reinos aí, onde a gente divide os seres vivos, Monera, protista, fungo, animal ou planta. Olhando para esses aqui, vamos começar agora vendo o reino Monera e os seus principais representantes. Bom, o reino Monera ele é constituído por células procariotas. Células procariotas, como a gente já viu antes, elas têm como principal característica a ausência de um núcleo organizado. Não é só isso, você não vai ter organelas também membranosas, ou se a gente vai tratar disso mais daqui a pouquinho, mas o principal delas para vocês fixarem, pensando em células procariotas, é não ter um núcleo organizado. Você tem o material genético, você tem o DNA, ele está lá, mas ele não está envolvido por uma membrana. Bom, principais representantes do reino Monera são as bactérias. Mas a gente tem bactérias e cianofícias, ou as algas azuis. São algas unicelulares, sem núcleo diferenciado, só que as cianofícias estão apontando mais para o lado das plantas, dos vegetais, e as bactérias apontando mais para o lado dos animais, mas não são. Ou seja, estou apenas fazendo aqui uma separação para vocês. Pensa no reino Monera, pensa nos procariotos, em células sem núcleo diferenciado, aqueles que parecem mais com planta. São as cianofícias aqui, ou algas azuis, representantes ali do reino Monera. Fazem fotossíntese. E as bactérias, que são aqueles que se pareceriam mais com o reino Animalia, né? Se fosse pensar ali em organismos que se movimentam, que se alimentam e realizam algumas atividades como a gente normalmente associa com o reino animal, então seriam as bactérias, mas são células procariotas que estão ali dentro do reino Monera. Bom, como eu falei, bactérias e cianofícias são aqueles que são os constituintes do reino Monera, mas as bactérias são os procariotos mais conhecidos, são os principais. Então, realmente, a gente vai estar falando e concentrando aqui em falar das bactérias. As bactérias, elas assumem formas diferentes. Você pode ter bactérias de diversas formas. Em algumas delas, a gente está vendo aqui as principais, que são os cocos, por exemplo. Bactérias redondinhas, que o próprio nome já indica isso, certo? Você pode ter essas bactérias associadas, como Diplococcus, por exemplo, 2 de cada vez, dessas bactérias esféricas, parecendo um cachinho de uvas, os Staphylococcus, ou então quando elas estão enfileiradas, mas associadas, grudadas, que seriam os Streptococcus, ok? Elas podem ser no formato de um bacilo, ou seja, de um bastãozinho, como seriam os bacilos, aqui o nome delas, ou até esse mesmo bacilo, esses bastãozinhos encurvado, como se fosse uma vírgulazinha, que é o vibrião. Ou então, todo enrolado, espiralado, que é o espirilo. Bom, a gente tem aqui algumas imagens de algumas desses tipos. Por exemplo, nós temos aqui Diplococcus, ou seja, bactérias do tipo daquelas esféricas, os cocos, que estão associados de 2 em 2. Então, os Diplococcus, os Staphylococcus, que eles estão todos agrupadinhos, né? Aqui ó, eu tenho bastõezinhos também, certo? Então, a gente vai ter esses formatos diferentes, mas todos eles são bactérias, todos eles são procariotas, são células sem núcleo diferenciado, estão no reino Monera. A gente tem esses diferenciais, esses formatos um pouco diferentes, como a gente falou, do vibrião aqui. Ele é um bastãozinho, mas ele é um pouco curvadinho. Ou seja, a gente está falando aqui que quando você olha numa lâmina, quando você olha no microscópio, você vai ver aquele formato diferente e você vai simplesmente fazer uma classificação. Então, nós estamos aqui vendo imagens diferentes, como os cocos, os bacilos, os espirilos, e a gente vai associando a partir das imagens ali. Então, você tem tanto esqueminhas, como a gente está vendo aqui em desenhos, como em imagens, você vai poder diferenciar da mesma maneira as bactérias, ok? As bactérias, elas podem se movimentar ou não. Os cocos, por exemplo, eles não vão se movimentar. Elas vão ser levadas, conduzidas. Mas bactérias que têm movimento, esse movimento vai ser gerado normalmente pelos flagelos. Flagelos, então, eles estão presentes nas bactérias que se locomovem. Agora, de acordo com o número e o formato,
a posição desses flagelos, a gente tem também algumas classificações. Então, bactérias que têm um único flagelo que gera um movimento mais lento, mas gera um movimento, a gente vai classificar como monotríqueas. As bactérias que têm um tufo de flagelos ali, mas numa posição só levando, gerando movimento apenas para um lado, a gente tem as lofotríqueas. Agora, você pode ter bactérias que tem um flagelo só, mas um de cada lado. E o movimento que esse flagelo gera vai dar uma resultante de um movimento para essa bactéria. Se você tem uma bactéria que tem um flagelo, ela é monotríquea, tem um flagelo apenas de um lado, ou uma alofotríquea apenas de um lado, você sabe para que lado ela se movimenta. Agora, quando você tem uma anfitríquea, seja com um tufo aí, com vários flagelos de cada lado ou um só, é o resultante do movimento que esses flagelos estão gerando é que vai apontar o deslocamento dessa bactéria. E você pode também ter as peritríqueas, onde você tem toda a sua superfície flagelos, que são apêndices longos, que estão gerando movimento, e o resultante deles também é que vai levar essa bactéria a se movimentar. Normalmente ela vai girar, circular, para poder fazer o seu movimento ali. A gente também vai falar um pouquinho sobre o tamanho delas. Vamos lá. Uma bactéria é muito pequena. Pequena ao ponto dela conseguir infectar, por exemplo, uma célula eucariota. Dá para a gente pegar como base o tamanho de uma mitocôndria. Mitocôndria, como a gente já viu nas aulas dos eucariotos, ali vendo as organelas ou os organoides, mitocôndria tem a teoria da endossimbiose, que trata da origem da mitocôndria como um procariota, ou seja, uma célula procariota, como uma bactéria que se tornou uma organela quando passou a viver dentro, em simbiose, com uma célula eucariota. Então, pensando que uma mitocôndria foi, provavelmente, uma bactéria, o tamanho de uma bactéria é como o tamanho de uma organela, como uma mitocôndria mesmo. Okay? Um vírus, por exemplo, um parasita intracelular obrigatório, ele vai infectar uma célula eucariota, ou ele pode infectar uma bactéria, então o vírus é de um tamanho imensamente menor, ao ponto dele poder infectar uma bactéria que é o tamanho de uma mitocôndria. Então, imagine um vírus entrando numa célula sua, esse vírus ele é tão pequeno que ele poderia fazer uma infecção numa mitocôndria, por exemplo, num organismo do tamanho de uma mitocôndria como uma bactéria, ok? Então, tamanho médio de bactérias, vamos considerar tamanho de uma mitocôndria. Mas aí você vai ter bactérias variando, por exemplo, as menores, as esféricas, de 0,2 a 5 micrômetros. Os bastonetes, por exemplo, que são maiorzinhos, vão de 2 a 5 micrômetros. Ainda assim, estamos falando de tamanhos que são relativos a tamanhos de organelas. Ok? Ainda mais, as bactérias elas têm algumas estruturas especiais, uma delas que a gente vai falar agora e daqui a pouquinho a gente cita de novo, que são as fímbrias. Fímbrias são como se fossem canudinhos feitos de proteína. Então, são apêndices feitos de proteína que eles vão ligar uma bactéria até a outra, e na hora que eles estão ligando essas bactérias, eles são vazados no meio, como um canudo mesmo, e aí eles permitem passar pelo meio deles ali material genético das bactérias e fazerem troca de material genético entre as bactérias. Seria como se fosse o sexo das bactérias, ok? Nas bactérias que fazem a conjugação, que é a troca de material genético aí entre elas, esse intercâmbio de material genético para poder aumentar a diversidade, as fímbrias são esse canal por onde esse material genético vai passar. Além do material genético, passa material citoplasmático ali também. Ele vai formar como se fosse um canudinho ligando duas bactérias ali, ok? E esse material genético que passa, o nome dele é plasmídio. A gente vai falar mais do plasmídio daqui a pouquinho. Bom, na estrutura de uma bactéria a gente vai enxergar várias coisas. Nós vamos ver estruturas lá dentro, a gente vai ver o citoplasma, nós vamos ver ribossomos, vamos ver o DNA da bactéria, vamos ver o plasmídio, a gente vai falar de cada um já já. E as estruturas que envolvem a bactéria, flagelo presente lá. Olhando para esse esquema aqui, então, quais são as estruturas principais que a gente vai tratar aqui sobre as bactérias? A parede celular, que é uma estrutura que fica para fora, em volta da bactéria ali, dura, dando forma para ela, vamos falar mais já já. A cápsula, que é uma outra estrutura fora ainda da parede celular, que não está em todas as bactérias, a gente vai tratar disso. A membrana plasmática, que sim, igual a membrana plasmática de uma célula eucariota, é aquela que está em contato com o hialoplasma, com o citoplasma ali da bactéria, é a primeira barreira
de dentro para fora da bactéria ali seria a membrana plasmática. O citoplasma, que é igual ao citoplasma de um eucarioto mesmo, você vai ter os mesmos componentes ali, principalmente água, nutrientes ali, e que são todos os componentes necessários para o metabolismo das células, estão diluídos ali, espalhados ali. Bolinhas de inclusão que estão relacionados à nutrição da bactéria, a gente vai ver um acúmulo de alimentos ali da bactéria. O nucleóide, que não é uma organela, é um lugar onde está o DNA da bactéria, e o epissoma ou plasmídio, que a gente vai falar mais dele aqui. Agora, olhando para esse esqueminha aqui, que dá para a gente diferenciar melhor, olhando para fora da bactéria, da maioria das bactérias, a gente vai ter essa parede celular apenas e não necessariamente a cápsula. A parede celular, então, é uma estrutura proteica, ela é formada por um complexo aí mucopeptídico, ou seja, você tem peptídeo e proteína, você tem uma estrutura de proteína e com lipídios ali também, ok? E essa estrutura ela é rígida, ela dá a forma da bactéria. A bactéria, o formato dela é dado pela parede celular, uma estrutura rígida que está formando ali a estrutura da bactéria. Para fora dessa parede celular, algumas bactérias, e não todas, têm a cápsula. A cápsula é secretada, é algo que a bactéria produziu e pôs para lá. Ela é feita de polissacarídeos. Então você tem proteínas ligadas a glicídios que vão gerar essa estrutura, entre aspas, ali fora, que é uma região em volta da parede celular ali, que a gente chama de cápsula. A cápsula ela fica, olha só, você tem aqui a bactéria, você tem a parede celular rígida aqui em volta e para fora dela você tem a cápsula. Quando você olha, dá a impressão de ter um monte de fiapinhos, como se fossem uns pelinhos ali em volta. Olhando aqui nessa outra imagem, você vai ver que é uma distância enorme, ou seja, a cápsula está ocupando um espaço em volta da bactéria maior até do que o volume da própria bactéria. E essa cápsula é muito útil. A gente vai encontrar cápsula principalmente em bactérias que são patogênicas, aquelas que podem gerar doença no hospedeiro, onde ela invadiu. E, então, se a bactéria ela é patogênica, se ela vai invadir o organismo de um hospedeiro e ela vai provocar alguma reação, algum mal para aquele organismo ele vai reagir. E esse organismo reagindo pode vir, por exemplo, células de defesa do organismo para poder fagocitar essa bactéria. A cápsula ela vai ajudar a proteger contra a fagocitose. Porque, olhando de novo para a imagem, como eu tenho uma distância grande até a bactéria ali, provocado por essa cápsula, ela vai despistar, por exemplo, as células de defesa que estão vindo para poder fagocitar aquela bactéria, porque a cápsula simplesmente não vai deixar chegar até a parede celular para poder reconhecer a bactéria e realmente fazer a fagocitose dela. Ela aumenta o volume, ela distancia, ela atrapalha o reconhecimento. Então, isso é a cápsula. Cápsula, então, é uma estrutura cheia de glicoproteínas que estão em volta, gerando como se fossem sinalizadores, como se fosse um monte de pelinhos em volta ali, gerando aquela região em volta que vai gerar uma distância entre a parede celular e, de fato, o ambiente. Ou seja, toda essa região de cápsula em volta, ela vai selecionar o que chega e o que não chega até a parede celular, então ela tanto vai ajudar no reconhecimento do meio como na proteção dessa bactéria. E aí, por dentro, em contato com a membrana plasmática, a gente vai ter, em contato com o citoplasma, a gente tem membrana plasmática que é igual à membrana plasmática de uma célula eucariota, como a gente já viu. Está envolvendo ali o citoplasma. Lá dentro do citoplasma, mesma coisa de uma célula eucariota. Nós vamos ter ribossomos, ou seja, a gente aprendeu que células procariotas não têm organela. Elas não têm organelas membranosas, mas o ribossomo tem. Não é um ribossomo igualzinho de célula eucariota, é um ribossomo parecido, um ribossomo de bactéria, um ribossomo menor, mas eles são ribossomos, ou seja, são leitores de RNA para poder produzir proteína, o mesmo papel. São ribossomos específicos aí de bactéria, tá bom? Fora ribossomo, você não tem nenhuma outra organela celular ali espalhada no citoplasma de uma bactéria. Os ribossomos eles podem estar ali no citoplasma isolados, só o ribossomo soltinho, ou juntos, um grudadinho no outro, que a gente chama isso de polissomos quando eles estão grudados. E as bolinhas de inclusão, que como a gente vê aqui nessa foto, parece que tem uma organelazinha ali, mas não é. É um acúmulo de alimento aquilo ali, no esqueminha dá a impressão de que é uma organela, mas não é, é simplesmente um alimento, ok? O nucleóide, como eu falei, que é o lugar, é um lugar onde está dentro da bactéria, onde o material genético está, no caso aqui, onde o DNA dela está, ok? Muitas bactérias, como a gente falou, tem o epissoma, ou então o plasmídio, além do DNA ali, que é o material genético principal dela, tem um outro DNA circular separadinho ali, que ele se replica
independente. E esse material que se replica independente, ou seja, faz cópias dele independente do material genético principal da célula, ele é que é trocado lá pela fímbria, passando de uma bactéria para outra, fazendo conjugação para poder fazer a troca de material genético das bactérias. Então, olhando aqui para essa estrutura da bactéria, nós temos ali, então, flagelos, que são apêndices grandes, nós temos a cápsula, que é aquele monte de fiapinhos ali em volta, gerando um distanciamento ali entre a parede celular e o ambiente mesmo ali fora. A parede celular, que seria o que dá a forma da bactéria, que é rígido, e a membrana plasmática, que está em contato com o citoplasma. Ok? Daqui a pouquinho, no próximo módulo, a gente fala um pouco mais sobre as bactérias. Então, até já!